Esse é o ranking das empresas mais lucrativas do setor de armas de fogo no mundo. Em nono lugar, a Colt teve uma receita líquida em 2021 de 270 milhões de dólares. Em oitavo lugar, a American Outdoor, uma empresa que inclusive é negociada na Bolsa de Valores, na Nasdaq, sobre esse ticker aí, AOUT, com 276 milhões de dólares em receita líquida. Calma que você já vai saber por que você precisa saber disso aqui, e é algo que ninguém te fala. Antes de continuar aqui, por que a gente está usando aqui os dados de 2021? Pessoal, algumas dessas empresas aqui, elas não têm ações negociadas em bolsas de valores, então é um pouco mais difícil a gente encontrar dados confiáveis. Agora de 2022, porque a gente acabou de entrar em 2023. Então a gente preferiu usar esses dados de 2021 aqui que são mais sólidos, bastante confiáveis, e a gente fez uma dupla checagem aqui nesses dados, tá? Em sétimo lugar, HK. Você já deve ter ouvido falar dela, famosa, né, pela construção de fuzis, com 290 milhões de euros de receita líquida. Em sexto, nós vamos ter a Stern, que é uma empresa também negociada na Bolsa de Valores, tá aí o ticker dela. Em quinto, a Remington. Em quarto lugar, a Beretta, muito famosa também pela fabricação de pistolas. Em terceiro, a Smith & Wesson Brands, negociada também na Bolsa de Valores, na Nasdaq. E aqui a gente já vai chegando nas maiores, não é? São a terceiro, segundo e primeiro lugar, as mais lucrativas do setor no mundo. Em segundo lugar, essa empresa aí, a Sportmans, também negociada na Nasdaq, sob esse ticker aí. E em primeiro lugar, a empresa mais lucrativa do mundo nesse setor, a Vista Outdoor, negociada na Bolsa de Valores também. Pessoal, e a Taurus? Eu quero saber da Taurus. A Taurus não apareceu aqui? A Taurus não aparece aqui entre as 10 primeiras do mundo. E só para você poder comparar aqui a Taurus, a receita líquida dela em 2021 foi de apenas 100 milhões de dólares, ou seja, quase metade do que a nona empresa desse ranking aqui conseguiu. Pessoal, e isso aqui a gente está considerando aqui nessa análise somente as empresas que fabricam e comercializam armas de fogo, porque se a gente for considerar as empresas do setor bélico militar em geral, veja que o lucro delas é algo bilionário. Não dá nem para comparar. Então veja aí a primeira, por exemplo, com 60 bilhões de lucro líquido em 2021. E por que é essencial você saber disso aqui? Ninguém te fala a respeito disso. Pessoal, quando você vai comprar uma ação, você tem que pensar como se você fosse ser um sócio dessa empresa. Então, se um amigo seu te chama para ser sócio de uma padaria, você não vai entrar nessa sem analisar primeiramente se essa padaria dá lucro, se essa padaria tem potencial de crescimento, se essa padaria já tem uma fatia de mercado considerável, não é verdade? E agora eu vou te apresentar outra coisa muito importante. Essa é a matriz BCG, desenvolvida por Bruce Henderson, muito famosa no mundo inteiro. Ele desenvolveu essa matriz para analisar produtos de uma empresa. E a gente pode utilizar para analisar empresas também, especialmente as empresas que trabalham com a venda de produtos. Então aqui, nessa classificação aqui, nessa matriz BCG, duas características fundamentais são consideradas: o crescimento das vendas do produto ou o crescimento da empresa e a participação dessa empresa no mercado. Então, pessoal, vamos começar aqui da primeira, por exemplo, as que foram classificadas aqui, apelidadas de cachorro vira-lata ou abacaxi. São aquelas empresas que ninguém tem interesse. Por quê? Porque além de ela ter uma baixa participação no mercado, ela apresenta um baixo crescimento. Não necessariamente essas empresas são ruins. Algumas empresas de turnaround, por exemplo, são classificadas aqui e elas podem dar uma volta por cima e crescer muito. Então, essas empresas podem ter um grande potencial de valorização, mas são de grande risco, porque a maioria delas não vai dar certo e por isso são chamadas de vira-latas, ou seja, ninguém quer. Essas empresas aqui classificadas como vira-latas, elas também precisam de um alto investimento, um investimento muito alto para que elas possam ganhar uma fatia de mercado, aumentar a sua participação no mercado e para que elas possam crescer. Então, geralmente, elas também não pagam bons dividendos. Ou seja, o atrativo aqui é você acreditar que a empresa vai conseguir crescer e essa ação muito barata que você está comprando hoje vai se valorizar muito. Porém, o risco é grande. Já as empresas classificadas aqui como de interrogação são aquelas que o mercado ainda tem muitas dúvidas em relação a ela.
Então essa empresa tem mostrado um bom crescimento no setor dela, porém não está conseguindo uma fatia de mercado relevante. Essas empresas de interrogação, se elas derem certo, elas podem acabar se transformando numa vaca leiteira, que está ali do outro lado, a gente já vai falar dela, ou numa Big Star, numa Superstar. Mas no momento o mercado ainda se questiona se elas valem a pena ou não, se elas podem dar certo ou não. Já as empresas aqui classificadas como as vacas leiteiras ganharam esse apelido porque imagine uma empresa que ela já tem uma participação quase que total no setor dela. Vamos imaginar aqui, por exemplo, a Petrobras. Não tem mais para onde crescer. Apesar que a direção atual acredita que a empresa pode crescer, né? Investindo em outros potenciais energéticos, como energia eólica, etc. Mas enfim, vamos considerar aqui o ramo de petróleo, que é voltado ao mercado nacional. Ela já praticamente domina o mercado nacional. Então é uma empresa que a gente não espera que ela vá crescer muito. Então essa empresa remunera o acionista como? Pagando dividendos. A ação não vai se valorizar ao longo do tempo, não vai sofrer uma grande valorização e você vai ganhar recebendo aquele dividendo que fica pingando ali na sua conta. Por isso deu o apelido de vaca leiteira. Ela fica, né, você fica tirando o leite ali todo mês dela. Já as Superstars são a joia da coroa, são aquelas empresas que demonstram um alto crescimento e uma alta participação no mercado. Ou seja, aqui o duplo seria ganho. Você ganha na valorização da ação e nos dividendos. E é por isso que é fundamental você conhecer essa matriz BCG para escolher qualquer ação, porque você tem que classificar a empresa que você está comprando aqui, saber onde é que ela está posicionada aqui na sua opinião, para saber o quanto você pode arriscar. Então, aquela lista anterior, a gente já viu que a Taurus não tem uma grande participação no mercado de armas de fogo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o enquadramento aqui nessa tabela, qual é a sua opinião aqui, onde essa empresa está aqui dentro, para você saber o risco que você está se expondo. Então, gente, se a Taurus quer ter uma participação maior no mercado, se ela quer ganhar espaço, ela precisa oferecer um produto ou muito barato ou de muito boa qualidade. E a qualidade, será que é boa? Olha só, para você que não acompanhou essas notícias, então, cerca de 2 anos atrás, vários incidentes com armas de fogo produzidas pela Taurus foram vazados em redes sociais, o que fez a maioria das polícias do próprio Brasil não aceitarem mais essa arma para trabalhar. Então estou te mostrando aqui o site que está mostrando a notícia da Polícia Civil de São Paulo, mas várias outras polícias adotaram essa mesma postura. Ou seja, nem as polícias aqui do Brasil querem a Taurus. Quem acompanhou também sabe que inclusive o Ministério Público Federal chegou a abrir uma ação contra a Taurus, né, por esses disparos acidentais. Isso foi mostrado numa matéria, numa reportagem vinculada ao Fantástico. Então, pessoal, assim, para uma empresa pequena conseguir ganhar espaço no mercado internacional, conseguir crescer em um setor que já existem empresas consolidadas, ela precisa ou oferecer um produto muito bom ou muito barato. E o preço? Bom, para oferecer um preço bom, uma fábrica qualquer, ela depende de muitas variáveis, que são impostos, tributação, mão de obra barata, energia barata, e aí você precisa se questionar se a Taurus vai conseguir isso aqui no Brasil. Recentemente, o CEO da Taurus declarou que eles estão inaugurando uma fábrica na Índia, justamente apostando nesse ponto, tentar baratear a produção, mas isso ainda é uma aposta. O que eu acho que vai ser consenso entre a gente aqui é que, no cenário nacional, a Taurus no momento está em desvantagem, pois as políticas do novo governo não são favoráveis à expansão da empresa. Então, realmente, ela precisa apostar no mercado internacional. Porém, é um setor bastante competitivo, extremamente competitivo e com empresas já consolidadas. Então, você se lembra aqui da primeira parte do nosso vídeo, nós vamos comparar a Taurus com essas empresas aqui que são negociadas em bolsa também. Então, aqui, pessoal, essa primeira comparação aqui, você está vendo a rentabilidade de 5 empresas daquela lista nossa lá, sem a Taurus. A gente está comparando entre elas. E aqui você pode ver a rentabilidade de 2 anos e a rentabilidade agora de 10 anos, ou seja, são empresas já atuantes há bastante tempo no mercado. E aí a gente vai fazer o seguinte, então, eu vou excluir a pior delas aqui, a que teve o pior desempenho, inclusive a mais recente, não é? Digamos assim, essa aqui com o ticker AOUT, que é a 8ª aqui do nosso ranking, American Outdoor Brands. Então, gente, eu excluí e agora incluí aqui a Taurus, que está marcada em azul e em destaque aí para você agora. Olha só que a rentabilidade ao longo de 10 anos da Taurus.
comparada com as outras empresas do mesmo setor e que você pode comprar ações dela. Então o que você vê aqui é que aparentemente, em longo prazo, o histórico de rentabilidade da Taurus não é o melhor comparado a essas outras empresas. Então, gente, se a gente for fazer uma análise aqui regressa, é claro que esses valores aqui não mostram o que pode acontecer, mas com esses dados aqui, a Taurus não é o melhor dos investimentos, não tem sido o melhor dos investimentos a longo prazo. Por outro lado, em curto prazo, uma empresa que não tem participação no mercado, não tem fatia no mercado, ela precisa o quê? Ela precisa crescer, ela precisa ganhar espaço dela. E para isso, ela precisa investir muito. Então ela não tem condições de pagar grandes dividendos. Apesar que, se ela conseguir esse resultado de crescimento, o valor das ações pode aumentar muito. Então é uma aposta um pouco arriscada. Mas a pergunta é que você deve se fazer a si mesmo. Por que a Taurus? E qual é o risco que eu estou disposto a correr? Já que você está vendo aqui que as outras grandes do setor, ou seja, o filé desse mercado aqui, têm apresentado resultados muito mais consistentes ao longo dos anos. Eu já sei que você viu grandes investidores recomendando que você compre essa ação. E eu quero te explicar uma coisa aqui que é muito importante. Pessoal, imagine um vendedor de capa de chuvas em um dia ensolarado. Ele está lá desesperado para vender a capa de chuva e ninguém compra. O que ele vai fazer? Vai começar a diminuir o preço. Era por 10 que ele estava vendendo, vai começar a vender por 5, por R$1 para ver se alguém compra. E aí de repente começa uma chuva terrível. Você acha que ele vai continuar vendendo por R$5, por R$10? Não, agora a demanda está muito alta, ele vai pedir R$20 na capa de chuva. Tá, isso parece simples, mas tem muita gente que não sabe que é a lei da oferta e da procura. Então, pessoal, um grande investidor, quando ele quer sair da posição dele, ele quer se desfazer das ações, ele não sai da noite para o dia, porque se ele fizer isso, só o fato dele colocar esse monte de ordem de vendas lá pode desencadear uma queda no preço das ações, porque a venda está muito alta e a procura não. Igual o exemplo que a gente deu do vendedor de guarda-chuvas. Esses grandes tubarões, eles têm o poder de, digamos assim, manipular o preço no mercado. Mas se ele fizer esse movimento, é prejuízo para ele. Se ele quer sair da posição e coloca todas essas ordens de venda em uma única vez e gera esse efeito cascata para baixo, os primeiros lotes de ações dele, ele consegue vender no preço que estava, mas os outros já vão ser vendidos mais baratos. Ele vai perder dinheiro. Então, como eles fazem para sair da posição? Eles saem de fininho, lentamente. Ele faz um plano de meses para ir saindo devagarzinho e ninguém perceber. Assim, as ações podem continuar no preço estável ou até, quem sabe, se valorizando enquanto ele está saindo. E aí, se você perguntar a uma pessoa dessa sobre determinada ação, o que você acha que ele vai dizer? Ele vai falar para você que ele está vendendo essa ação? Se ele falar para você que ele está vendendo essa ação em um canal com milhares de seguidores, isso aí vai gerar uma descida no preço. E aí ele perde dinheiro. Então é por isso que é preciso tomar muito cuidado com essas dicas de ações, especialmente desses grandões. Se ele estiver falando para você comprar, possivelmente ele está vendendo a dele. Mas agora que você já tem informações suficientes a respeito dessa ação, é você que vai me dizer aí qual é a sua conclusão. Vamos resumir os pontos que a gente viu aqui. O cenário político interno não é favorável para a Taurus. Possivelmente suas vendas no mercado interno vão diminuir. Ela também tem uma pequena participação no mercado internacional, o que não a coloca como um dos investimentos mais atrativos desse setor. E por isso mesmo, possivelmente não vai trazer grandes retornos em curto prazo, pois o momento da empresa é investir para expandir a sua participação no mercado, o que está acontecendo de fato com essa nova fábrica na Índia, mas que nos deixa muitos questionamentos se ela vai realmente conseguir um preço competitivo e uma qualidade dos seus produtos em um setor que já existem empresas muito sólidas. E por último, a gente viu que a performance em longo prazo não tem sido boa. Pessoal, nada disso aqui quer dizer que essa empresa não possa ser um bom negócio agora. Porém, são informações vitais para você tomar sua decisão. E por ter recebido esse conteúdo gratuito aqui, você vai dar pequena retribuição para a gente de clicar nesse botão aí, inscreva-se, para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo e essas dicas que ninguém te passa. E deixa aí seu comentário a respeito dessa análise. O que você acha? Qual é a sua conclusão? É um bom negócio ou vai ser um abacaxi?